Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós, homens e mulheres cristãos, nós temos esse privilégio. Nós temos o privilégio de sermos salvos, de sermos reconciliados com Deus, no caso, recebermos o Espírito Santo de Deus, de termos as Escrituras como única regra de fé, porque as Escrituras são mais sábias do que qualquer sábio ou de qualquer livro. Nós temos a Jesus como autor e consumador de nossa fé, Jesus, autor e consumador de nossa salvação. Jesus, autor e consumador de nossa vida eterna. Autor e consumador de nossa vida em abundância. Autor e consumador de uma vida real e legítima perante Deus. E todos aqueles que conhecem rudimentos das Escrituras sabem que isso é verdade absoluta. Nós, homens e mulheres cristãos, que temos a Jesus como autor e consumador de nossa fé, Senhor e soberano em primeiro lugar, como mestre também pelos seus ensinamentos, mas em primeira instância como Senhor e soberano. Nós somos pessoas privilegiadas. Isso não para nosso envaidecimento, mas para nosso enriquecimento e para nosso regozijo. Muitas coisas nos são concedidas. Podemos dizer que tudo nos é concedido por esse Deus que é fiel e que é superlativo, que é poderoso e que é Deus único, manifesto em Deus Pai, em Jesus e no Espírito Santo de Deus. E nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh. Nós temos diversos privilégios. Esses privilégios que são uma coisa de valor inestimável dentro dos moldes humanos, uma coisa, digamos, inestimável mesmo para os sábios e para os eruditos. Todo esse conhecimento, toda essa autoridade que nós temos, tudo isso é para nós motivo de grande regozijo, mas também de grande cuidado, que nós precisamos preservar a integridade da fé cristã. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, numa passagem que muitos de nós já conhecemos, diz o apóstolo Pedro, na sua autoridade de apóstolo, de homem conviva de Jesus: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso repetindo apenas a parte final. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pela obra salvadora que ele, Jesus, na sua soberania e no seu senhorio, realizou em nós, realiza em nós, e hoje o Espírito Santo está encarregado dessa função. Nós somos detentores da obra de salvação que foi criada por Deus desde a eternidade. A salvação não tem 2000 anos. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, foi crucificado, foi ressurreto, e ele consumou o que se chama fé cristã, que está projetada no coração de Deus desde a própria eternidade. E nós temos aqui, como disse Pedro, nós somos a nação santa, nós somos um povo eleito, nós temos o sacerdócio real. Agora, todos esses privilégios que nós temos, eles são
uma grande bênção, eles são abençoadores para milhões de pessoas todos os anos, nesse país e em diversos continentes. Mas esse privilégio que nós temos, esse privilégio do qual nós desfrutamos, incomoda muita gente. Há muita gente que é inimiga do povo de Deus. Sempre houve, desde o combate à raiz de Davi, nos tempos de Jesus, dos apóstolos e hoje também. Nós temos inimigos da verdadeira fé cristã, desse povo especial, desse povo eleito, desse povo adquirido. Porque nós temos as Escrituras como única regra de fé, e isso é verdade bíblica. Nós temos a Jesus acima de tudo como Senhor e soberano, e isso é verdade. Ele mesmo disse em João 13:13, vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Eu sou Senhor e soberano e sou mestre. Eu sou aquele que exerce e sou aquele que leciona, ensina. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, como é promessa de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, em que ele fala profusamente sobre isso. Nós temos uma vida eterna garantida pelos merecimentos de um Salvador. Tudo isso que nós sabemos e tudo isso que nós representamos e que é para nós motivo de muito grande regozijo, é também motivo de grande repulsa por muitas seitas e doutrinas nesse país. Há muitos homens e mulheres que estão interessados em que nós calemos a boca e que nós estejamos, digamos, enfraquecidos, principalmente pela dispersão, pelo combate às nossas congregações. Porque eles sabem que esse povo cristão, especialmente protestantes e evangélicos, detém em seu coração, em seu entendimento espiritual, na sua autoridade espiritual e na palavra que nos é revelada, um perigo para a disseminação de seitas heréticas. Seitas heréticas, seitas que vêm do coração do homem para tentar contemplar o homem, não suportam a autoridade que nós carregamos em nós, nem a autoridade do Espírito que habita em nós, nem sequer a autoridade da palavra que legitimamente nós carregamos. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque tem muita gente querendo destruir o sacerdócio universal dos cristãos para colocá-lo novamente na mão do chamado sacerdócio humano. E vocês sabem quem são nesse país as pessoas interessadas nisso. Há pessoas que não querem nos ver congregados, porque se nós sozinhos já temos autoridade e conhecimento, ainda mais quando nós estamos juntos, unidos no mesmo ideal e no mesmo espírito. Vamos zelar pela nossa unidade, pela nossa fé, nos fortalecendo na palavra, nos congregando sempre que for possível. Não vamos ouvir os detratores, nem os escarnecedores, nem aqueles que temem o prêmio que foi depositado em nós, o conhecimento da palavra e a autoridade no Espírito Santo. Então, mantenhamos-nos congregados, mantenhamos-nos reunidos. Se alguém pecou, se alguém está pecando, isso sempre aconteceu, acontece e vai acontecer sempre. Mas nós, seguindo as recomendações das Escrituras, estamos sempre juntos, unidos no mesmo ideal, na mesma fé e no mesmo espírito. Muita gente quer, digamos, instalar coisas heréticas como salvação pelas obras,
salvação pelos méritos humanos, deturpar a pessoa do Espírito Santo de Deus, adulterar completamente, invertendo completamente a obra de salvação, que é criação de Deus em Cristo, negar a reconciliação. Então, tem muita gente que está interessada em que a nossa boca seja calada e que a nossa unidade na fé seja desfeita. Então, para todos nós, de todas as idades, homens e mulheres cristãos, e principalmente para os jovens, e para aqueles que pensam que ser contestador é ser valente ou ser sábio. Porque é típico dos contestadores pensarem que são mais inteligentes e mais sábios e estão fazendo um grande favor a Deus. Estão fazendo frequentemente um grande favor a Satanás. Nós, homens e mulheres cristãos, precisamos perseverar na fé, tá? Nós precisamos estar congregados nos templos de pedra, nos templos de argamassa, em nossos templos, apesar de nós sermos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é onipresente, imanente e transcendente. Então, ele habita em todos os lugares, não apenas dentro de nós. Ele habita em todos os lugares. Aí tem uma porção de falácias e uma porção de pessoas que estão servindo a essas doutrinas e estão servindo ao próprio Satanás, o pai da mentira, o pai de todos os enganos e de todas as heresias. Essas pessoas estão tentando calar a nossa boca e levar descrédito às comunidades cristãs. Mas como nós somos também pessoas inteligentes, nós temos uma autoridade e um destemor que nos é dado por uma verdadeira conversão, pelo poder que o Espírito Santo de Deus nos concede, pelo poder que a palavra de Deus nos concede. Nós, na verdade, estamos isentos de todas essas ameaças. Mas existem muitas pessoas nesse país que pensam estar na fé cristã, mas facilmente cedem às falácias dos detratores, dos escarnecedores, daqueles que tentam desvalorizar as lideranças, fazendo assim a obra de Satanás e fazendo a obra favorável a seitas e heresias que não suportam a verdade bíblica. Não suportam a verdade bíblica, embora tentem manuseá-la. Tentam até retraduzi-la. Então, meus amigos, meus irmãos cristãos, você que tem a Jesus como único soberano, porque não existe nenhum corredentor nem corredentora. Você que tem a Jesus como autor e consumador da sua fé, da sua vida, da sua salvação. Vamos manter firme cada vez mais a nossa fé, nos mantermos firmes na palavra revelada, vamos nos enriquecer no Espírito e vamos nos manter congregados, unidos e coesos, para fazer frente aos falaciosos, aos detratores, aos pseudo-reformadores de terceira categoria, que só querem servir a Satanás e às seitas e doutrinas heréticas, que não suportam a verdade disposta nas Escrituras e as verdades que nos foram reveladas pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus, pelos profetas e pelos apóstolos. Vamos nos manter coesos e firmes. Vamos manter esse nosso privilégio e essa nossa autoridade. Não vamos ceder
o sacerdócio, o universal dos santos para os sacerdócios humanos, como querem muitos aí, e vocês sabem quem é que quer isso. Então vamos manter a sobriedade, vamos manter a nossa autoridade e o nosso direito de pregarmos um evangelho legítimo, um cristianismo autêntico, respeitando a todos, respeitando as pessoas, as instituições, respeitando as lideranças, respeitando as integridades, mas denunciando as heresias. Denunciando as heresias e as artimanhas de Satanás e as artimanhas dos homens que não suportam a verdade do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, se fortaleça cada vez mais na fé cristã. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.